Graça e paz, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, e nosso devocional diário está no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Pedro já está encerrando a sua segunda carta, uma curta carta enviada ali aos irmãos, e todos eles com certeza vão sair edificados. Pedro vai dizer que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro vai lembrar que alguns estão ali rejeitando a volta de Jesus. Estão dizendo que as coisas estão desde o princípio como eram e nada vai mudar. Onde está a promessa da sua vinda? Ele vai voltar mesmo? Já prometeu e nada acontece? Veja que esses irmãos estão ali perto do mais ou menos 30 e poucos anos depois que Jesus subiu aos céus. Nós estamos no ano 64 ou 65 da nossa era, onde Pedro está escrevendo essa carta, e aqueles irmãos já tinham essas dúvidas. Mas Pedro vai mostrar para ele: vocês não se lembram que o mundo pereceu coberto pelas águas do dilúvio? Como que vocês podem dizer que está tudo igual no início da criação, diz o versículo de número 6? Mas ele diz, claro, que Deus já disse que não terminaria mais a terra com um dilúvio, com água. Mas o que vai acontecer então? Versículo 7: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está dizendo: o mundo não vai acabar com água, vai acabar com fogo agora. Tudo está sendo reservado para isso. Mas entenda, vocês que acham que o Senhor está demorando: um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Mas o dia do Senhor, diz o versículo 10, ele virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela as queimarão. Pedro faz questão de dizer que o que vai acontecer com a terra é justamente uma combustão. Tudo que está aqui vai ser queimado, vai ser destruído, tudo que está aqui vai ser totalmente acabado. A terra está sendo reservada para isso, e no grande dia do Senhor, o dia que ele vier, o dia que ele voltar, o dia do arrebatamento, o dia final dessa terra, nós vamos ver tudo se queimando aqui no juízo final de Deus, trazendo fim ao que nós conhecemos hoje. E ele faz uma pergunta: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Como deve ser o nosso procedimento sabendo disso? Como deve ser o nosso procedimento sabendo que as coisas se desfarão desde Paulo? Pedro está fazendo questão de mostrar: tudo vai ser destruído, e nós como devemos viver hoje? Eu tenho que saber do futuro, mas ter uma transformação hoje. O futuro molda o meu presente. E aí ele diz que nós devemos ter vidas santas. E o versículo 13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É o que Pedro está dizendo, é aquilo que João vai mostrar no finalzinho do livro de Apocalipse, que essa terra ela vai se queimar sim, mas ela vai ser transformada. Um novo céu, uma nova terra serão feitos destes agora. Deus vai trazer de volta o estado do Éden, acredito eu, para que nós possamos viver em paz. E assim o Senhor fará essa obra maravilhosa em nossas vidas. Pedro vai terminar falando coisas especiais ali acerca de Paulo. Ele fala que Paulo ele escreveu sobre a longanimidade do Senhor com a sabedoria que lhe foi dada, diz o versículo 15. E ele fala sobre isso em todas as suas epístolas, e alguns que têm distorcido isso fazem porque há pontos difíceis de entender, diz o versículo de número 16, eles torcem aquilo e torcem também as outras escrituras para a sua própria perdição. É interessante Pedro falar sobre outras escrituras, porque ele está colocando aqui os escritos de Paulo no pé de igualdade com as escrituras que existiam. As escrituras que tinham eram justamente as escrituras sagradas, a Torá, o Antigo Testamento, e é interessante nós vermos que Pedro falar sobre isso de Paulo, principalmente já que alguns anos depois de ele ter sido confrontado pelo próprio apóstolo Paulo, quando Pedro chega ali em Antioquia. Pedro, ele termina sua carta desejando, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja da glória, assim agora como no dia da eternidade.
Amém. E aqui nós terminamos também. Que a graça, que o conhecimento do Senhor venha crescer em você a cada dia. Não pare de ler, não pare de meditar. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como Pedro escreve, de onde Pedro escreve, as sensações, todos os seus diálogos ali, que você possa estar adquirindo o livro 1ª e 2ª Pedro, como você nunca leu. Tenho certeza que será uma leitura agradável e que vai trazer para você um conhecimento, uma vastidão de conteúdo histórico, teológico, pastoral, e você será edificado para a glória de Deus. O link está na descrição do vídeo. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.